Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como o Miguel anunciou, a gente vai hoje conversar, talvez com um dos órgãos mais interessantes de governos democráticos, né? Que é o Conselhão aí do Paulo, que o Paulo Pereira é o secretário executivo. Eu queria chamar já o Paulo e o Guilherme, que eu sei que já estão nos bastidores. Boa noite para todo mundo que está aí, Maria Angélica, Libório, Catão, Veranice, esse povo querido que acompanha a gente. Gui, bota meus convidados na tela, por favor. Olá, boa noite, Guilherme, boa noite, Paulo, tudo bem? Oi, Maria, boa noite, Guilherme. É um prazer grande estar aqui com vocês. A gente está bem feliz de ouvir você, porque pouca gente entende, né, essa transformação tão grande, né, de ouvir a sociedade brasileira para aquilo que interessa. Como esse é um programa, Paulo, onde a pauta da classe trabalhadora interessa muito, então a gente queria ouvir você e ouvir como é que funciona o Conselhão. Gui, tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite, Paulo. Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos prestigiando. O Conselhão, como você falou, é um órgão, é uma instituição aí, um espaço extremamente democrático, né? Eu lembro que o companheiro Zé Maria Rangel, que foi o coordenador da FUP e também do Sindipetro NF, um dos fundadores do sindicato, foi do Conselhão, se não me engano, na época do governo Dilma. Mas é importante a gente vir aqui debater, né, e apresentar para a sociedade que é esse espaço, né, tão democrático e tão importante para o desenvolvimento e o amadurecimento da democracia brasileira. Isso. Ô, Paulo, antes de fazer a primeira pergunta para você, eu preparei, com as informações que a gente tem do próprio Conselho, uma minúscula apresentação, só para a gente esclarecer as pessoas, né? Porque a gente fala o conselhão, 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 mas que diabo é o conselhão e por que ele é importante, né? Você vai responder tudo isso. Mas eu queria que o Gui compartilhasse na tela para nós. Então, eu comecei por aí porque, assim, a gente precisa entender, né, que o Estado é algo em disputa, né? Então, num país de extrema desigualdade estrutural como é o nosso, e o Paulo é bastante especialista nisso, né? Porque ele foi para o campo da filosofia, do direito e estudou muito a escravidão, então ele sabe que nós somos esse tripé do patriarcado, né, da colonização, enfim, da escravidão, ele deixou marcas muito profundas, né? Então, por que a gente precisa de Estado, gente? E qual é a disputa que se tem aí? Né? A disputa se tem atrás dos recursos públicos para políticas públicas. Então, por que grande mudança a gente tem? Gui, pode ir um pouquinho mais rápido? Pode passar. Então, eu queria começar a falar do plano plurianual. O que é esse instrumento? Ele é, né, o principal instrumento que planeja o que vai se gastar a médio prazo no governo. Ele define diretrizes, objetivos, meta da administração, contempla, né, os investimentos e outras delas recorrentes e programas de duração continuada. Sei lá, imagina aí, Bolsa Família, né? Um programa de duração continuada. Precisa ter orçamento para isso, precisa votar esse orçamento. Como é que a gente organiza isso, né? Como é que a gente organiza as políticas públicas? O PPA, ele é estabelecido por leis e ele tem uma vigência de 4 anos. Tem uma coisa curiosa aí, vocês vão se lembrar. Por que o Lula teve que fazer uma grande concertação no Congresso? Porque o Bolsonaro deixou a gente falido, não tinha orçamento para tocar políticas públicas básicas, né? Do SUS, da educação pública, do Bolsa Família. Então, ele vai
esse PPA que a gente está ouvindo falar por aí, está tendo um monte de encontros, de plenária, as pessoas estão discutindo, ele vai começar a vigorar a partir do ano que vem e vai até 2027. Se o Lula se recandidatar e ser eleito, né, tá garantido lá, senão já fica garantido para o sucessor do Lula. Pode tocar, Gui. Então, ó, ele é apresentado pelo Executivo, e daí a gente já vai entender por que o Conselhão é importante, e é votado no Congresso e depois volta para a sanção presidencial. E é ele que norteia o quê? A LDO, que são as leis de diretriz do orçamento, e a lei orçamentária anual. Pode passar, Gui. E aí vem uma coisa que a gente estava falando, o Guilherme falou, e eu falei, Paulo, que bom que você esteve aqui. O PT trouxe para o Brasil, desde as suas primeiras prefeituras lá na década de 80, aquilo que a gente chama de orçamento participativo, né? E a participação social é um grande princípio dos governos petistas. Então, o que vai acontecer agora, né? O PPA no terceiro mandato do Lula, para esse quadriênio aí de 2024 a 2027, ele tem uma ampla participação da sociedade civil. Ele foi super discutido, né? As propostas, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tem plenária que estão sendo realizadas em todas as capitais brasileiras e tem ainda uma plataforma, né? Que até meados de julho funcionou para receber propostas, né? A população foi lá e acho que foi a consulta pública, maior que a gente tem notícia em termos de democracia. Acho que mais de 200 mil pessoas foram lá ou votar em propostas que já eram tidas como prioritárias. Se vocês abrirem, vão ver muita coisa sobre a saúde, sobre a educação, sobre a carreira de servidores, enfim. Tem propostas muito viáveis, tem propostas que a gente olha e fala, essa daqui é meio corporativista e tal, mas consultar a população em cima do recurso que nós pagamos os impostos, né? Onde vão ser gastos esses impostos, é muito importante. Qual é a prioridade? Então, o Conselhão, ele ajuda nisso. Vai, Gui. Estamos acabando, viu, Paulo? Aí a plataforma, né? Vocês vão lá, ó, tá vendo? Tem os programas priorizados, as propostas mais votadas, você entende o processo. É bem bacana isso, né? E eu vi a mulherada, por exemplo, toda se mobilizando para ir lá e votar nas propostas voltadas, né, para as questões de gênero, para combate à violência, coisas que a gente viu, né, se alargar do golpe para cá. Então, a sociedade civil organizada está participando ativamente desse processo participativo para decidir como é que vai ser, né, as políticas públicas, onde vai se gastar dinheiro, o que vai se priorizar. Pode passar, Gui. Gui. E aí o Conselhão, que o Paulo é o secretário executivo, né? O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é esse colegiado, né? Desde 2003, como eu falei para vocês, a gente tem aí uma tradição, né, da participação social como parte mesmo do programa do Partido dos Trabalhadores. As primeiras experiências foram nas prefeituras e isso foi se alargando. Quando o Lula foi eleito em 2003, ele criou. E isso, com o golpe, dançou, e agora, no terceiro mandato do Lula, ele refez, né, reconstruiu. Aliás, como reconstruiu praticamente todos os conselhos que foram destruídos. A gente viu a importância, por exemplo, do CONSEA, que foi restabelecido, né, para a gente desenvolver políticas de combate à fome e tal. E aí é muito legal, porque as pessoas que são do conselho, pelo menos as dos movimentos sociais, falam, eu sou conselheiro do Lula, né? Por quê? Porque o Conselhão é um órgão de assessoramento direto ao presidente da República, né? Em todas as áreas de atuação do Poder Executivo e na formulação dessas políticas públicas, né? De diretrizes que a gente vai... Qual é o grande eixo, né? O desenvolvimento econômico, social e sustentável, ou seja, o povo no orçamento. Toca, Gui. Tá terminando. E aí é um pouco para brincar aqui com vocês, né? Ele faz essa escuta ativa, mas olha a heterogeneidade. Aí eu fico pensando, Paulo, como é que você lida com isso, né? A gente tem desde um Abílio Diniz, né?
um grande empresário brasileiro lá do Pão de Açúcar, como a coordenadora, uma das coordenadoras do Movimento Sem Terra, que é a Alia Ferreira. Ou então, pode passar, Gui, na próxima. A gente tem o Alessandro Sorriso, que é presidente da Associação dos Entregadores e motorista por aplicativo do DF, a Aline Souza, que é catadora, como a Ana Paula Vescovi, do Santander, e a Cristina Junqueira, do Nubank. Então, é isso, conselhão. Eu coloquei só a letra A aqui, o C, né? Nem mostrei o restante, mas tem muita gente, né? E aí, Paulo, eu queria que a gente começasse, porque eu estou vendo a agitação, né? Eu vi, por exemplo, o Douglas me mandou quando a Uniafro se reuniu com o Ministério. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. Eu vi a criação das comissões do GT. Aliás, tinha mais uma lâmina, Gui, que era as comissões. Bota essa lâmina, que acho que é a última. Anda mais uma. Ele não atualizou. Tá bom. Eu tinha colocado a última lâmina para falar das comissões e dos GTs, mas aí você aproveita e conta para as pessoas. Então, é um pouco assim. Eu queria que você explicasse como é que se formou esse conselho. A gente sabe que tem muita sumidade no conselho, tem representação econômica, né, do capital, tem representação dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos cientistas, enfim. Quais são os critérios aí da representação e como é que ele funciona. Porque uma das coisas, Paulo, que eu acho que é importante das pessoas pensarem é como é que o Sorriso senta na mesa, né, com a Cristina do Nubank e as ferramentas, porque a gente sabe que um Abílio Diniz esteve sempre na relação com o poder, mas um Sorriso e uma Ayla não necessariamente. Como é que isso funciona? Pode ir. A palavra é sua. Boa, obrigado, Maria. Olha, em primeiro lugar, queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, deixar um abraço forte assim para você. O Guilherme, que eu estou vendo que é da FUP, pelo que eu estou percebendo. Você sabe, Guilherme, que eu acabei de sair de uma longa reunião que estava presente o nosso conselheiro David Bacelar, que é teu companheiro de luta aí. Então, quero dizer que é uma alegria grande. E Maria, você sabe que o Conselho tem um dos pontos de sustentação do Conselho, e sempre foi assim historicamente, é a presença da classe trabalhadora, das lideranças sindicais. Eu diria que dos segmentos sociais é a melhor representada, é aquele eixo que o presidente Lula não abre mão de que tem espaço, de que possa estar presente, opinando, né, incidindo aqui nas nossas políticas. Olha, você fez uma introdução tão completa que a minha vontade é ficar horas aqui conversando com vocês, discutindo uma série de coisas. Mas uma coisa eu queria ressaltar, que eu acho que é muito importante do que você estava dizendo, assim, a gente tem uma imagem que é uma imagem comum e que tem uma certa razão, que é de que o Estado brasileiro é um Estado, vamos dizer assim, um pouco, que historicamente foi um pouco ineficaz, né? O Estado brasileiro, poxa, não conseguiu desenvolver as políticas de educação, não conseguiu desenvolver as políticas de desenvolvimento, de infraestrutura, e de ciência, e de assim por diante, de saúde e tal. Mas a grande verdade é que se você olhar para a curva histórica da formação do Brasil, pensar esses 5 séculos dessa loucura chamada Brasil, tem uma coisa que o Estado brasileiro sempre foi muito bom em fazer, que é concentrar renda e poder na mão de um pedaço da sociedade. E o que acontece é que nos últimos anos, né, depois da Constituição, mas isso foi muito adensado nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, você tem uma mudança da vocação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele muda de lado e ele passa a ser uma força contra as desigualdades, porque ele passa a criar políticas de distribuição de renda direto, porque ele cria um sistema único de saúde, porque ele universaliza a educação. Então, o que a gente está vivendo do ponto de vista histórico, você falou disso, Maria, que é uma coisa que raramente aparece nas minhas conversas aqui, mas a tua pesquisa está bem feita. Eu estudei escravidão, sou um historiador do direito e tal. O que a gente está fazendo nos últimos anos é mudar o jeito do Estado brasileiro de funcionar, porque historicamente ele agiu para concentrar poder, concentrar renda e concentrar riquezas. E como ninguém aqui é mágico, muitas dessas coisas ainda estão vivas, quer dizer,
o presidente Lula está lutando por um sistema tributário mais justo, e essa não é uma luta fácil, não é? A gente está agora construindo um dos maiores, se não for o maior programa de distribuição de renda do mundo. Achei muito bacana você trazer a questão do PPA para o nosso debate, porque, veja, o Estado brasileiro gasta muito dinheiro, mas gasta onde? A população precisa entender isso. Qual é a parcela do nosso orçamento que está indo para pagamento de juros? Qual que é a parcela do nosso orçamento que está indo para pagamento de previdência? E que previdência é essa? Qual que é a previdência do trabalhador? Qual que é a previdência dos militares? Qual que é a previdência disso e daquilo outro? Não é? A gente precisa estar mais educado para entender o que o Estado brasileiro está fazendo, de quem ele cobra dinheiro, que é assim que ele se financia, né, do ponto de vista tributário, e para quem ele devolve, quais são as ações que ele organiza. Então, eu achei brilhante você falar do PPA, porque, e aí já vou falar do conselho em seguida, mostra que a ideia da participação é uma ideia transversal no governo do presidente Lula. Você sabe que eu respondo pelo conselho, mas assim, a ideia de um PPA participativo é uma inovação. E isso foi feito num nível. Eu não sei se tem precedente mundial nisso, assim, viu, Maria Flor? De uma mobilização tão grande numa sociedade para que se discuta o orçamento. O presidente Lula exigiu que todos os ministérios tivessem uma assessoria específica para diálogo social. Sim. Então, quer dizer, não é só ter, por exemplo, tem ministérios na Esplanada, vocês sabem isso bem, que tem como vocação a participação social, né? A Secretaria-Geral, a gente aqui no Conselhão. Mas o presidente Lula ordenou que todos os ministérios tenham um canal para conversar com o movimento social, para conversar com o ativismo, com a sociedade e tal. A gente Então, trouxe o esse é um Renato princípio. Simões aqui no começo do ano para isso. Uhum. O Renato é o nosso professor nesse tema aqui, porque ele organiza os conselhos de participação, ele tem uma liderança nesse assunto. Mas o que eu ressalto é isso, quer dizer, o presidente Lula está dando passos além. Agora não é mais ter só um ministério que faça a participação tem que existir em todos os ministérios, como ele quer que todos os ministérios façam um diálogo parlamentar e assim por diante, né? E o PPA é uma mobilização que expressa isso, né? Quer dizer, poxa, você acha que o Brasil tem que ter mais políticas para inclusão racial e étnica? Vamos mobilizar e vamos discutir isso no PPA, né? A gente acabou aqui de encerrar hoje, o Maria Flor e Guilherme, a instalação da Comissão de Combate às Desigualdades no Conselho, né? E daqui a pouco eu conto um pouco, mas é lindo de ver como a sociedade está preparada para um debate maduro sobre a inclusão racial, a inclusão de gênero, como tem ideias, tem projetos, está tudo aí. Nós temos que unir essa conversa e fazer acontecer. O que é o Conselhão? Né? Que nesse sistema de participação é um órgão. Que, embora seja um órgão, ele tem algumas características que são muito específicas. A primeira é uma que você falou e que é motivo de orgulho para muita gente, né? Eu sou conselheiro do presidente Lula. É verdade. Eu sou um secretário aqui, estou trabalhando pelo Conselhão, mas acharia uma grande honra ser conselheiro do presidente Lula. As pessoas que estão lá no Conselhão, elas se dirigem ao presidente Lula, o emissário, o destinatário de tudo que é produzido no Conselhão é o presidente Lula, e o pleno do Conselhão, que é a reunião geral, acontece na presença do presidente. Né? A gente teve uma dessas reuniões no dia 4 de maio. Então, primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu acho que é algo a ser ressaltado ao presidente Lula, porque vem de um Brasil que se diz polarizado. Eu, particularmente, acho que essa polarização do Brasil não é tão real, porque eu acho que tem um lado polarizado, que é um lado de uma direita radicalizada, e do outro lado, uma pessoa muito preparada para o diálogo, que sempre conversou com todo mundo, que sempre abriu os braços para vários dos segmentos, né, da nação brasileira, do Abílio Diniz a Ayala, como você bem mostrou. E eu acho que o Conselhão é a prova disso. Qualquer um que pegue lá o Conselhão vai ver que não tem restrição a tipo de empresário, não tem restrição a tipo de trabalhador, não tem restrição a tipo de ativista. A mídia até noticiou isso. Olha, presidente Lula convida fulano de tal, que pela mídia era visto lá como uma pessoa que não era apoiadora do presidente. O critério do presidente para escolher os conselheiros foi um só.
essa pessoa é uma liderança nesse segmento? Ela é reconhecida como uma liderança, então eu quero que ela seja minha conselheira. Não importa em quem ela votou, não importa o que ela acha, porque ela tem uma contribuição a dar para o país. Então, nesse sentido, Maria, eu acho que o presidente Lula dá uma outra aula, mais uma aula de civilidade do que é ser um estadista, do que é um governo que está, apesar de ter posição, porque é um governo que tem posição clara e firme sobre vários assuntos, mas que é um governo que quer criar ações para todo mundo e para melhorar a sociedade. Aí, nessa linha, o Conselhão ele tem uma lógica de funcionamento, que ele é formado pelo encontro do capital, do trabalho e do ativismo. Então, é o que você mencionou muito bem, é o lugar que senta lá o dono do Itaú, ou o CEO do Itaú, e a presidente do sindicato dos bancários na mesma mesa, e vão dialogar. Mas mais do que isso, é o espaço em que eles têm a mesma legitimidade social, não é? Quer dizer, todas essas hierarquias de poder que existem na sociedade, a gente sabe que existem, no Conselhão elas são neutralizadas, porque os dois lá são duas vozes que o presidente quer ouvir. E o que é mais incrível, que é um pouco essa capacidade que o presidente Lula tem e que se expressa né, nos seus órgãos, é que elas trabalham juntas. Então você começa a criar os grupos de trabalho, ô Maria, e aí a gente vê que nos grupos vão lá o grande banqueiro e o ativista das pessoas em situação de rua e trabalham juntos, trazem suas opiniões e discutem um pouco políticas públicas e tal. Então, para não falar muito e te ouvir mais e a gente dialogando, eu acho que é isso. Assim, o Conselhão é esse órgão de assessoramento do presidente. Ele tem uma série de tarefas e missões, a gente pode aprofundar se você quiser. Mas o conceito do Conselhão é que o presidente quer ouvir a sociedade na sua complexidade. Então, ele quer os empresários, ele quer os trabalhadores, ele quer os ativistas, os intelectuais, independente das suas percepções de mundo, para que o governo possa ser mais forte, possa ter mais capacidade de ouvir e de aperfeiçoar a sua ação. Ótimo. Eu quero ouvir, sim, tem mais coisas aqui, mas antes eu vou destacar, Gui, destaca o superchat do Daniel aí para gente, que fez um superchat em ien para gente. Não, era o outro. Assista a Maria Flor no Fórum Sindical. Obrigada. Tomando café com a marca Fórum. Quem quiser comprar, acesse o link. O Daniel é maravilhoso, né? Porque ele faz o superchat, nos elogia, né? Chama para assistir e ainda divulga o café da Fórum. Espetacular. Ele está lá do outro lado do mundo, ele está lá no Japão. Obrigada, Daniel. Uma honra ter você, a Veranice, Nazaré, essa galera que sempre vê a gente fica muito feliz. E eu tenho certeza que vocês vêm gostando das pautas que a gente está trazendo aqui, porque a gente é meio conselhão. A gente vem discutir o que interessa para o povo brasileiro. Não é, Gui? Vou pôr você na roda. Quer fazer uma pergunta para o... Não, primeiro assim, eu acho espetacular esse movimento do Conselhão. Eu falei que nós da categoria Petroleiras temos já afinidade com o Conselhão. O companheiro José Maria Rangel foi um dos componentes do Conselhão em outrora. Acho que o David está agora, o David tá? também, você lembrando que o David também, então foi eu acho espetacular. Esse movimento mostra a inteligência e a grandeza do presidente Lula como uma liderança política, né? Faz esse movimento de ouvir toda a sociedade, inclusive deixando questões até medíocres de fora desse processo, né? Eu acho que uma das grandes características pessoais do presidente Lula como liderança é essa inteligência moral, emocional, de ter essa percepção que muitas das vezes até próprias lideranças da esquerda não têm, né? Então, assim, assim, quando a gente fala na questão do Conselhão, eu acho importante a gente refletir sobre uma questão que é, por exemplo, quando a gente fala aqui em representação da sociedade, a gente tem que falar numa coisa chamada luta de classe, né? E quando a gente fala em luta de classe, né, mas as classes lutam pelo quê? Né? Eu entendo que na sociedade existe uma disputa de todos contra todos pelos recursos escassos,
E a classe, ela é a posição que você está ali para lutar por esses recursos, né? E os recursos, eles são materiais, como o Paulo falou, né? O orçamento do Estado, né? É um recurso importantíssimo, mas também você tem os recursos imateriais, como prestígio, reconhecimento. Todos esses recursos são escassos. E o Conselhão, eu vejo com um poder simbólico tremendo, porque ele é um espaço que dá voz à classe oprimida, que muitas das vezes não é ouvida. Aí o Paulo falou, entrou num ponto que eu acho transcendental, que eu tenho uma atração imensa pelo tema, que é a questão da escravidão. A gente tem uma sociedade brasileira proveniente ainda do seu passado escravocrata, né? Isso está refletido dos nossos pobres, que joga seres humanos no lixo. Essas pessoas não são ouvidas, essas pessoas não são reconhecidas muitas das vezes como seres humanos. Então, quando você traz o presidente da República para dialogar com essa classe que muitas das vezes é esquecida, é oprimida, é jogada na lata de lixo, entende? E que é uma burrice tremenda. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu gosto muito da Alemanha na reunificação. A Alemanha gastou bilhões de euros para incluir no seu mercado uma parte da sociedade que é ínfima em vista da parcela da sociedade brasileira que é jogada no lixo. Isso é recurso, entende? E o Conselhão, ele coloca o dedo nessa ferida. Então, Paulo, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta depois desse introito. Como você está enxergando o debate entre essas classes sociais diferentes presentes no Conselhão, e se os representantes dessa elite, que eu gosto muito das vezes de chamar como a elite do atraso brasileiro, tem pelo menos sido reflexiva com o tamanho da burrice que é jogar uma parte do nosso povo e descartá-la e desprezá-la e odiá-la e não dar voz a esse pessoal para se construir, de fato, um país mais rico e mais justo. Espetacular, Guilherme. Olha, companheiro, você trouxe questões importantes, assim, que, de novo, mereceriam horas de bate-papo nosso aqui. Espero que ele possa fazer depois, de forma mais adequada. Eu vou tentar responder, vou tentar dar não é responder, dialogar com você, trazer uma ou outra ideia sobre o que você está dizendo. Primeiro, assim, eu sou obrigado a falar disso, porque eu primeiro gosto muito do tema, é meu tema de pesquisa, e você mencionou, assim, todo mundo sabe que o Brasil foi um país escravocrata, mas eu confesso que eu acho que a sociedade brasileira não entende o tamanho do que foi a escravidão brasileira. Que é outra coisa. Tiveram vários países que tiveram escravizados, né? Mas o Brasil, não é que o Brasil foi um país que teve escravizado. O Brasil foi a maior pátria escravocrata da história, pelo menos do mundo moderno. Se a gente tirar lá o Império Romano, 2.500 anos atrás. E a mais longeva, né? Se a gente for olhar, que eu acho, é uma coisa que eu sempre ressalto. Quando a gente olha na longa duração, Paulo, a instituição, a escravidão, é preciso entender isso. A escravidão é a instituição mais antiga desde que os portugueses pisaram aqui no território. Ela é mais antiga que a nossa independência, que a república, que a monarquia, que o primeiro e segundo império. E aí, como é que você se livra, né, de todo o horror que ela construiu nessa sociedade fundada com tanta desigualdade? Ô, Maria, é mais do que isso, até não é só que ela é antiga. De certa forma, a escravidão é um dos elementos da identidade do Brasil. O que fez o Brasil se transformar num país desse, assim como não é à toa que os dois grandes países da América eram os grandes países escravocratas, o Brasil e os Estados Unidos. E os Estados Unidos se romperam numa guerra civil, porque lá isso não era consensual como era aqui. Quer dizer, o Brasil viveu um nível de consenso sobre a escravidão que não tem outro precedente na história americana, né? E não tem um precedente nem na história americana em relação ao número populacional. Não, mas é isso. Desculpa, não, te interrompi. Vai lá, por favor, Maria. Não, é isso, porque quando a gente para pensar, eu sou historiadora e o meu tema também é esse, Paulo. Eu fico desesperada da gente ter que justificar políticas de reparação.
é uma coisa inacreditável, sabe? Chega a ser de um nível de... Ignorância. É mais que ignorância, de cinismo. De cinismo com aqueles que se opõem abertamente a isso, sabe? É um cinismo, porque a gente sabe, tem uma relação de poder, como diz o Guilherme, joga na lata do lixo seus trabalhadores, sua população, devolve para o mapa da fome, mata nas periferias, né? Porque o genocídio da juventude negra é barbárie. Se morresse a quantidade de jovens brancos que morrem, né? Ser jovem negro e chegar na idade adulta já é uma vitória, minha gente. E não é possível conviver com isso. É essa grande ferida, né, que a gente precisa olhar. E aí, o que a gente vê na mídia? A gente vê, o Lula fala, olha, nós temos imensa gratidão pelo continente africano. Ele quer dizer que, para além da política de reparação, né, a gente também tem gratidão, sim, gente. Não é pela escravidão. A gente tem gratidão porque foram os povos africanos, os povos indígenas que ajudaram a construir esse país. Eles trouxeram tecnologia, eles foram a mão de obra que ergueu este país. Então, assim, aí se perde o debate nessa bobageira só para fazer uma crítica ao Lula gratuita, né? E não se discute as questões centrais. É o mesmo absurdo de se criticar um intelectual com honestidade, com integridade intelectual do Postman, gente. Hoje eu escrevi no Twitter, falei, vocês têm que comer muito arroz com feijão, sabe? Para chegar pertinho. Assim, nasce de novo, minha gente. Nasce de novo, porque se tem um cara sério, academicamente, né? Com uma integridade que eu conheço o Postman, eu fico irritada quando eu vejo este nível de cinismo. É um cinismo arrogante e ignorante. Eu não sei como é que a pessoa pode se arrogar de ser ignorante. Desculpa, Paulo, eu te interferi. Não, é isso aí, eu concordo com tudo que você está dizendo. Olha, essa fala do presidente Lula, eu como especialista, e como você, Maria, que gosta, estuda o tema também, é assim, ela é uma fala porque nós não podemos analisar as falas em abstrato. Quando você analisa uma fala, você sabe quem está dizendo e qual que é o contexto que ele está dizendo. Alguém vai duvidar do compromisso do presidente Lula com esse tema? Quer dizer, a única interpretação possível da fala do presidente Lula é a interpretação de reconhecimento, né, de que o Brasil deve à África e que a África foi muito penalizada para construir o Brasil. É disso que ele está falando, está muito claro, que a África foi dizimada. Dos 12 milhões de africanos que saíram da África, 5 vieram para o Brasil. É quase metade. Os outros foram para a América inteira. Os Estados Unidos, que era um país de escravizados, recebeu 500 mil africanos. É 10% do que recebeu o Brasil. Né? Para dar o último dado e voltar para o conselho. O presidente Lula e o ministro não me pagam para falar de escravidão, vou voltar a falar do nosso tema aqui. Mas para dar o último dado... A gente pode fazer, Paulo, um fórum sindical só disso. Boa, eu gosto. Aí eu venho sem paletó e gravata, você vem com roupa de pesquisador para a gente falar disso. A gente fala comumente que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Mas o que a gente não lembra, ou não ressalta, é que quando o Brasil acabou com a escravidão, tinham territórios na América que já tinham acabado com a escravidão há 120 anos. Gente, 120 anos. Não é? É como fazer uma referência de hoje, de 2020, a 1900. Sim. Quer dizer, o Brasil é um país criado para ser um país escravista, a identidade do Brasil é essa. E estruturar uma escravidão permanente, longeva, como você mencionou, Maria, exige um comprometimento cultural e ideológico da sociedade, porque a escravidão é uma instituição muito brutal. Assim, a escravidão, quem viveu a escravidão, tem relato de viajante que vinha para o Brasil e dizia, esse é o pior lugar do mundo que eu fui. Porque eles ficavam tão horrorizados de ver a escravidão. Uma pessoa que não conhecia a escravidão, aquela cena era a cena da cidade do Rio de Janeiro era uma cena brutal, aquilo era um inferno, né? E milhões de pessoas conviveram com isso. Quer dizer, há um comprometimento cultural e intelectual com isso que a gente não venceu totalmente, né? Além do comprometimento estatal que era absoluto, né? Seja na manutenção da escravidão,
seja depois no prolongamento dessas desigualdades, né? Quando a escravidão acabou, mudou o sistema eleitoral, que excluiu os negros, os pretos e pardos do sistema eleitoral. O sistema de educação mudou. As escolas públicas passaram a ter taxa de matrícula. Teve cidade que proibiu o preto de A lei de estudar. terra, Paulo. A lei de A lei de terra, terras é o melhor exemplo. o tráfico, né? Isso, Quando você persegue o tráfico, você nega a terra. A lei de terras é o melhor exemplo. É isso. Agora, voltando ao meu mandato, aqui, desculpa, isso pode ir embora. Eu acho assim, olha, e aí, Guilherme, um pouco a questão que você trouxe, né? O presidente Lula ele fala isso o tempo todo e nem sempre as pessoas prestam atenção, as pessoas que deviam prestar, mas tem um pedaço da elite brasileira que eu acho que está entendendo isso. Que é assim, ele diz, o Brasil só vai fazer sentido ou funcionar quando botar o pobre no orçamento. Essa frase, ela tem uma complexidade gigantesca, porque ela diz várias coisas. Primeira coisa, o grande ativo do Brasil é a sua população. Todos os países que se desenvolveram nos últimos 100 e tantos anos eram países com boa população, porque se essa população se educa, a capacidade que ela tem de produção é gigantesca. Quer dizer, e não é à toa que você pega as taxas de crescimento do Oriente, da China e mesmo da África, agora em vários exemplos, né? Essas taxas têm sido expressivas. Por quê? O Brasil tem uma população grande, que, se for educada, vai ter alta capacidade produtiva, como teve no século XX. O Brasil cresceu muito no século XX. Segundo lugar, o Brasil tem poucas condições de concorrer no mercado internacional em produtos de alto valor agregado. Portanto, companheiros, vocês sabem isso muito bem. O jeito das empresas brasileiras ganharem dinheiro é venderem para os brasileiros. Se os brasileiros tiverem poder de compra, as empresas brasileiras vão ter capacidade de faturar e de crescer e desenvolver os seus negócios muito maior do que elas têm quando o Brasil está com um país deprimido, né? Então, quando o presidente Lula fala que precisa botar o pobre no orçamento, no fundo o que ele está querendo dizer, se a gente incluir o pobre no sistema produtivo, se a gente incluir o pobre no sistema de consumo, isso vai ser bom para todo mundo, para toda a sociedade. Agora, nós vamos fazer isso em novos termos, não é? Em termos em que a gente possa distribuir um pedaço desses ganhos econômicos que sempre aconteceram no Brasil. O Brasil teve vários ciclos econômicos lucrativos, né? Mas dessa vez a gente vai incluir os trabalhadores, dessa vez a gente vai incluir a população mais pobre. O ministro Padilha, que coordena o conselho, ele constantemente diz uma coisa, que os governos do presidente Lula foram o único momento na história do Brasil que 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Que o Brasil cresceu, que o Brasil teve equilíbrio fiscal, porque o Brasil fez superávites fiscais, quer dizer, esse que é um sonho, né, dos liberais, mas que no fundo quem faz são os governos progressistas, né? O Brasil tem controle fiscal. E a terceira coisa, que é a de que conseguiu ter equilíbrio fiscal, conseguiu crescer incluindo, diminuindo a desigualdade. Então, acho, Guilherme, para te responder, é evidente, o ambiente do Conselhão é um ambiente complexo, porque você tem lá atores que estão inseridos em divergências, né? Você tem lá o pessoal dos aplicativos e os entregadores de aplicativos, os donos e os entregadores dos aplicativos. Essa gente tem uma luta aqui que a gente vai mediar como Estado, né? Agora, eu acho que o presidente Lula, e eu encerro para ouvir vocês, eu não vou nem dizer, por exemplo, eu vou inverter. Se não for o presidente Lula, eu não sei que outra autoridade política tem capacidade moral de exigir do país uma concertação. Porque esse país não tem nenhum futuro para ninguém do jeito que ele está. Vai todo mundo morrer na bala e a economia brasileira vai desmoronar. E é o que a gente tem visto, né? Não é à toa que as notícias econômicas já mostram uma recuperação da economia brasileira, né? Então, se a gente não achar formas de consenso, se a gente não achar formas de contaminar, né, trabalhadores, mas também o capital para determinadas pautas, o país é inviável. Tem coisa que a gente vai fazer na lei, sem muita negociação, vamos dizer, entre aspas. Por exemplo, o presidente Lula acabou de sancionar o PL da igualdade salarial. Uhum. Isso é um marco histórico do capitalismo brasileiro e da luta sindical e da luta dos trabalhadores. Agora, tem coisa que a gente vai ter que construir consensos e negociar, porque a gente vai precisar também das elites brasileiras para fazer esses processos. Como taxar grandes fortunas.
Ô, Paulo, eu sei que você precisa sair, mas eu queria que você falasse brevemente, porque, olha, gente, o conselho, além de se reunir entre os conselheiros e com o presidente Lula, o conselho se reúne com os ministros. O pleno do conselho recebe parcelas do movimento social, então vai discutir meio ambiente, vai ouvir povos indígenas, vai ouvir representantes também que não estão no conselho, mas que têm o que dizer. Paulo, tem 5 comissões. Eu queria que você falasse um pouquinho das comissões e do GT, sabe por quê? Porque eles dão uma amplitude do que se quer envolver, né? Desde a economia circular, quer dizer, da tecnologia, tem tanta coisa legal. Eu queria que você falasse um pouquinho deles e como é que eles funcionam antes de você ir embora. Mas eu já tô saindo daqui com o compromisso da gente voltar um dia para papear de história. Eu venho sem Eu terno e quero. gravata para a gente papear de história. Queremos. E o conselho, gente, está à disposição de vocês para sempre que vocês quiserem. Eu virei com o maior prazer, mas a gente também pode trazer conselheiros para discutir temas, falar um pouco das comissões temáticas e tal. Ótimo. Maria, a primeira coisa que eu queria te responder é assim: o presidente Lula fez um grande esforço de inclusão. E aí eu preciso falar do presidente Lula, mas preciso falar do ministro Alexandre Padilha, que é o coordenador do conselho e que se esforçou muito para fazer desse o mais diverso e inclusivo conselho da história. Então, algumas ideias sobre isso. A participação feminina no conselho foi sempre muito baixa. Teve edições do conselho que tinham 8, 10% de mulheres. Porque o capital é muito masculino, mesmo entre as lideranças sindicais, né, Maria? Você sabe, a gente ainda tem Sim. dificuldade, ainda é um mundo muito masculino e tudo mais. Esse conselho foi formado com 40% de mulheres. E uma sensação de insatisfação, porque a gente queria ter chegado na paridade que a gente vai chegar até o fim do mandato do presidente Lula. Então, em primeiro lugar, uma participação feminina expressiva. O que a gente percebe hoje? Olha que interessante, que embora as mulheres ainda sejam minorias no conselho, elas são maioria nas participações e nas coordenações dos grupos. É um movimento super interessante. Acabamos de instalar uma comissão hoje aqui no Palácio do Planalto, muito mais mulheres falaram do que homens, né? E é espontâneo, porque elas chegam chegando mesmo para controlar o processo. Segundo, a participação étnico-racial foi sempre ínfima no Conselho. Né? A gente tem uma participação que ainda é baixa, mas que é de 30% de pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas, que já muda a temática, isso que é bacana de perceber. Então, os temas que aparecem, as questões que já são outras, né? E aí, Maria, uma coisa que eu acho legal contar é isso, assim, a gente fez um esforço grande, o ministro Padilha liderou um esforço grande para tentar também atualizar quem são as lideranças do mundo hoje. Então, tá lá a indústria, estão lá os bancos, mas estão as empresas de aplicativo, estão as startups, estão as fintechs. Estão lá os nossos grandes representantes sindicais tradicionais, mas estão lá os entregadores, sabe? Estão lá representantes dos catadores. Então, tem um esforço de trazer novas lideranças também, sem excluir as tradicionais, mantendo essas pessoas juntas e sabendo que esse diálogo pode florescer. O conselho ficou muito grande, tem 240 membros, mas ainda não é o bastante, porque a gente precisa conversar com muito mais gente. Então, o que a gente tomou de decisão? Que todo o trabalho das comissões temáticas e dos grupos de trabalho, as lideranças sociais que não estão no conselho são convidadas a participar. Então, a gente tem permitido que pessoas que não estão no conselho, vocês, por exemplo, estão convidados, estejam com a gente nas reuniões, né? São 5 comissões temáticas instauradas. A comissão temática é um espaço de... Só foram 3 instauradas, né? Tem mais 2 para instaurar. A comissão temática é um espaço de aproximação entre governo e sociedade. Então, uma de assuntos econômicos, uma de sustentabilidade e meio ambiente, a que a gente instalou hoje, que é de combate às desigualdades, foi instalada com a ministra Aniele, com a ministra Cida, com o ministro Padilha, com a presidente do Banco do Brasil, a presidenta Tarciana, uma comissão temática de inovação e tecnologia e uma comissão temática de direitos e democracia. E, além disso, tem uma série de grupos de trabalho. Aí são grupos menores que incidem sobre coisas mais específicas. Então, tem um grupo de transição energética, tem um grupo de educação em primeira infância, tem um grupo de combate à fome. Então, os conselheiros se dividem nesses grupos
Eles coordenam, viu, Maria e Guilherme? Isso é uma experiência super interessante. São as próprias conselheiras e conselheiros que coordenam, que pautam, que organizam o trabalho. A gente aqui apoia. E aí, esses espaços viram também espaços de articulação governamental. Então, os ministros são convidados. Então, nós já tivemos ministro Wellington, ministra Marina, o vice-presidente Alckmin, o ministro Padilha, por óbvio, ministra Cida, ministra Aniele. Quer dizer, uma série de ministro Haddad, uma série de ministros são convidados para instaurar os grupos, né? E aí, cada uma dessas comissões agora vai montar o seu plano de trabalho para que a gente chegue lá em novembro e possa ter resultados para apresentar ao presidente. Você sabe, Maria, a gente está no espaço sindical, vou fazer esse comentário. Hoje o ministro Padilha contou que o presidente Biden convidou o presidente Lula para fazer um grande debate mundial sobre o trabalho decente. O Biden é esperto, porque quem tem legitimidade para fazer esse debate no mundo é o presidente Lula, né? A liderança aqui é a do presidente Lula. Então, o presidente Lula agora, na ocasião da ida dele para a Assembleia Geral da ONU, vai puxar um grande debate mundial sobre o trabalho decente. A gente sabe, o trabalho está em transformação e nós vamos ter que achar novas formas de proteger o trabalhador, novas formas de dar trabalho digno, renda e tudo mais. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer, esse é um exemplo clássico em que o Conselho vai incidir. Nós vamos pegar lá as nossas representações de trabalhadores, mas de empresários, de ativistas e assim por diante, para que o Conselho possa dar uma contribuição. Então, de modo geral, Maria e Guilherme, é isso. Nós estamos agora instalando as comissões, cada uma delas vai ter o seu plano de trabalho e uma entrega, todas elas formadas com equilíbrio das posições, das lideranças, para que a gente possa... assim, a gente não quer o trabalhador discutindo o trabalho decente. A gente quer o trabalhador discutindo o marco fiscal, a gente quer o trabalhador discutindo a reforma tributária, a gente quer o trabalhador discutindo a transição energética, o novo mercado de carbono que vai ser constituído, a educação. Quem mais entende de educação em primeira infância do que os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil? Então, essa é a ideia do Conselho, agora fazer essa compartimentalização em temas, mas sem dividir os conselheiros. Acho que isso que é central. Na ideia de que todos os conselheiros... Hoje, faço o último comentário, hoje na reunião da Comissão de Combate às Desigualdades, estavam lá, evidente, as ativistas pela inclusão racial, as ativistas pela inclusão de gênero, mas tinham vários empresários, tinha gente do setor financeiro, foram mais de 150 participantes hoje. E aí estender para o Fórum Sindical, viu, Maria e Guilherme, um convite para vocês estarem com a gente, seja cobrindo, discutindo, mas também a gente pode pegar qualquer uma dessas reuniões e depois escolher lá alguns conselheiros, fazer um debate, trazer um pouco o resultado para cá, quer dizer, e ouvir de vocês também críticas e o que a gente possa ganhar a partir da participação de vocês. Olha, conte conosco, temos muito interesse em fazer esse debate, muitíssimo mesmo. Gente, tem grupo de trabalho da economia criativa, mobilidade urbana, tem um grupo de trabalho de restauração de áreas degradadas, tem um grupo de trabalho de substâncias psicoativas, do complexo industrial da saúde, da neoindustrialização, da sustentabilidade para a economia do futuro, da primeira infância, das periferias, de substâncias psicoativas, de inclusão, enfim, é incrível, eu tenho muito interesse em acompanhar isso e conversar com essa galera, porque eu já vi esse movimento de maneira muito rica. Aliás, a gente está com o Marcelo Uchoa, aí eu já vou chamá-lo, porque o Paulo vai se despedir de nós. O Marcelo fez parte do governo de transição e funcionou muito assim, porque eram grandes especialistas, né, no sentido de especialista não só da academia, mas especialistas que entendem do riscado, seja do mundo sindical, do mundo ativista ou do mundo acadêmico, fez parte dos grupos de trabalho no governo de transição e dali saiu, né, essa linha que eu acho que vai dar a cara deste governo. A gente falava, Paulo, durante o período eleitoral que a gente entrevistou muitos ex-ministros, tal. Eu me lembro muito da Tereza quando ela veio aqui. Eu falei, Tereza, a gente voltou à fome, mas só tirar as pessoas de novo do mapa da fome não basta. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais. Estruturalmente, a gente precisa de mais. Então, é incrível o desafio do Lula, né, vindo
de pós-golpe, pós-lawfare, pós-terra arrasada, pós-fascismo, em 7 meses a gente vê como o Brasil já avançou, porque as pessoas têm, né, essa vontade de reconstruir o Brasil. Hoje eu não perco nem tempo com que Moro, Dallagnol, sabe assim, Mourão, essa gente, né, essa gente que não tem o que dizer, que não tem projeto, que precisa ficar criando factoide para bombar na rede, eu não perco nem tempo, não podemos perder tempo com esses sujeitos. A gente precisa focar na nossa pauta, que é a reconstrução do Brasil. Então, Paulo, a gente vai ter muito prazer de te ver aqui mais vezes. Queremos sim ouvir conselheiros. A gente não tem problema de ouvir o Abílio junto com a Ayla. Aqui a gente aqui já entrevistou o Rodrigo Maia. Nós não temos nenhum problema para falar de reforma trabalhista, né? Aqui a gente encara, né, Guilherme? A gente encara todo mundo e a gente debate alto nível. E você sabe, vai lá, Guilherme, desculpa, só queria fazer um comentário final, mas vai lá, desculpe. Não, então deixa eu falar rapidinho. Você sabe, Maria, só uma coisa que você está falando do presidente Lula, assim, o que a gente percebe aqui, né, no Palácio, é que ele está, eu diria assim, 3 vezes mais angustiado, né, e empenhado nessas tarefas que você está dizendo. É como se ele estivesse governando a primeira vez, assim. Ele está cobrando mais de todo mundo, está exigindo mais de todo mundo, porque ele sabe, primeiro, que não basta fazer só o que já foi feito, porque é o que você acabou de dizer, se desfez muito do que foi feito. Tem que ser mais estrutural, tem que ser mais consistente, tem que ser mais poderoso e tem que ser rápido, Sim. Porque metade do Brasil não come direito. Né? O problema do emprego é muito grave e pode ser irreversível se a gente não resolver nos próximos anos. Né? O problema da educação é muito grave e pode ser irreversível. Então, o presidente está muito, muito empenhado, exigindo muito, como se ele estivesse governando a primeira vez, porque a gente não pode perder essa oportunidade histórica de dar um futuro para o país. O amor do Lula pelo Brasil é incomensurável. O compromisso que ele tem, né? O compromisso que ele tem com o povo brasileiro é algo... Eu juro por Deus, se eu tivesse passado tudo que o Lula passou, eu ia descansar, sabe? No final da minha vida, eu não tenho... É impressionante como ele tem compromisso com esse país. Eu admiro imensamente o Lula, né? Ele é o sujeito político que me fez um sujeito político. Na minha adolescência, ele foi o grande indivíduo que me inspirou a ir para o campo da história, a virar a cidadã que eu virei, mas ele continua inspirando, é impressionante como ele consegue fazer isso. Ele continua inspirando. E eu acho que só um sujeito como o Lula é capaz de curar a gente no sentido desses traumas todos que a gente viveu, né? Que não foram poucos. Não foram poucos, porque quando você destrói no país a esperança, você destrói a capacidade, né? Nossa espinha dorsal como povo. E eu acho que o Lula ele tem essa grande capacidade. Paulo, querido, já sei que a gente vai se ver muitas vezes, temos muitas coisas para discutir, mas eu tenho o Marcelo que vai fazer um panorama aqui e ele tem muito trabalho pela frente. Beijo imenso. Obrigado, gente. Um beijo grande, companheiros. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Marcelo, amado, desculpa o tempo. O Paulo me disse que só podia 30 minutos, a assessoria dele ficava me cobrando. Eu falei, mas é o Paulo que está querendo ficar. O povo vem fora, o sindical não quer ir embora. Tá fechado, Marcelo? Desculpa. Boa noite, Fro. Boa noite, Guilherme. Boa noite à nossa audiência do Fórum Sindical. É sempre um prazer enorme participar aqui do nosso debate. Mas eu estava achando ótimo, sabe, Fro? Eu estava aqui com o telefone, o microfone desligado, escutando o Paulo. E é muito interessante essa capacidade que o presidente Lula tem de motivar, inclusive, as pessoas do próprio governo. Eu acho que não só, como disse o Paulo, o Lula é o único capaz de fazer essa concertação com o social, com essa
concertação, como ele é o único capaz também de dar a motivação necessária para que esses processos, que não são tão simples, que são complexos, saiam do canto. Ele é inacreditável. Assim, ele é o principal motivador, incentivador, pela própria dedicação, não é nem propriamente pela cobrança, é pelo amor, como você diz. E isso é inacreditável. Eu também, no lugar do presidente Lula, passando pelo que ele passou, eu teria feito isso que você disse. Não é, Eu ia Marcelo? descansar, Né? ele Porque não assim, precisa. o Lula tem um novo amor, né? É uma pessoa tão generosa, respeitada no mundo inteiro. O Lula podia ser o que ele quisesse, minha gente. O que ele quisesse, ele poderia ser. Se o Lula dissesse assim, ó, tô indo aí para os Estados Unidos, tô indo para a Alemanha, todo mundo ia querer o Lula. É um nome muito maior do que o Brasil, né, Fru? É um amor né, incrível. Guilherme? Assim, o Lula, eu sempre digo, olha, eu lamento muito e tenho, de uma certa maneira, pena daquelas pessoas que estão vivendo, que têm a oportunidade de ser contemporâneas e não estão percebendo isso. Porque o Lula não é um personagem qualquer, não. O Lula é para ficar na história da humanidade, do século XX e do século XXI. E tem trouxa que não entende isso, mas felizmente não é o nosso caso. Não é. E aí nós vamos falar, já que a gente está falando desse espírito de luz, que é o Lula, né? Lula é um espírito de luz. Tem gente iluminada. O Jean teve aqui alguns dias, e o dia que eu contei isso aqui, que o dia que eu conheci o Jean, eu também tive o desprazer de me encontrar com aquele espírito obscuro das trevas total, né? O inelegível. E a gente sente, é uma coisa impressionante. Você está na presença de um sujeito como Lula ou de um sujeito como. Bom, não dá para a gente comparar diamante com estrume. Não existe nenhum tipo de comparação, né? Química, biológica, etc. Mas a energia é impressionante, a gente sente. Então, pensando nisso, Marcelo, eu queria que você fizesse um panorama mesmo, né? Porque essa semana a gente falou muito das investigações da Marielle. Aliás, hoje é aniversário da Marielle. Marielle presente, mulher de luta. A gente vai fazer justiça neste país. A gente vai prender todos os envolvidos. A gente tem a obrigação de fazer isso para a família da Marielle e para todas as mulheres, né, que lutam nesse país. Então, Marielle, presente. Queria que você conversasse um pouquinho como você está vendo essas novas, a delação, enfim, agora o aparecimento dos capas, né, nessa grande teia da milícia. E aí, depois, eu queria que você fizesse brevemente mesmo, a seguinte questão: o ataque ao Alexandre é um ataque à pessoa, é um ataque ao Estado. E por último, que é o nosso grande... a gente já falou tanto sobre isso, Guilherme e Marcelo, a gente já conversou sobre isso. A Lava Jato, mais uma vez, né, esteve aí e agora tem vai se investigar, né, a forma como o Dallagnol tratou, né, passando... que é um absurdo. A gente trouxe aqui o Demore para conversar sobre o furo que ele e o Jamil Chad fizeram. A gente já sabia, mas agora a gente tem provas, né, com diálogos que esse pivete, como diz o senador Renan Calheiros, esse pivete do MP, que também não tem mais mandato, fez, né, mandando... que é uma loucura, fazer milagre com o chapéu alheio, né? Pegar dinheiro da Petrobras, expor uma empresa do tamanho da Petrobras para multas vultuosas. Então, eu queria ouvir você, um cenário para a gente pensar duas coisas nessa história: o papel do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Só o mundo. Bom, primeiro dizer que eu não concordo com a comparação do diamante e o estrume. Você, como uma pessoa que
que sabe agroecologia melhor do que eu, é capaz de dizer que o estrume adubado faz gerar alguma coisa bonita para a humanidade. Nesse caso, é pior do que o estrume, porque se você espremer, só sai coisa ruim. Realmente pesado, é duro, é negativo, é um desastre, né? Para o Brasil e para a humanidade, deixou aí um saldo negativo muito grande que a gente está tentando recuperar. Não vai ser fácil, porque não é só economia, não são só direitos, não são só conquistas civilizatórias, é o amor pelo próximo, é a generosidade, a bem-querença, né? A gentileza, quer dizer, a educação. Isso aí, esse cidadão realmente é um atraso completo, foi um erro grosseiro. Lá atrás, quando permitiram que ele se candidatasse a vereador, porque lá atrás ele já cometia os crimes deles, lá atrás ele deveria ter saído algemado naquela votação do impeachment, por aí vai. Bom, aí você perguntou muitas coisas. Com relação a Marielle, a gente vê que bastou mudar o governo, as instituições funcionando começam a diligenciar aquilo que deveria ter diligenciado naquela época, porque estava na cara que a Marielle não foi assassinada num homicídio simples, ela foi executada, né? Nós estamos falando de uma pessoa que era um furacão na defesa dos direitos humanos, na denúncia da milícia, com uma projeção política em ascendência, em franco ascendência, fazendo parte já de um núcleo que era extremamente, não digo nem vigiado, mas ameaçado concretamente, né, que era do Marcelo Freixo, há muitos anos. Então, se não tivesse havido todo um interesse em bloquear as investigações, inclusive do senhor Moro no Ministério da Justiça, porque o governo Bolsonaro começou tendo que se explicar de toda essa história, afinal de contas, ele mora no mesmo condomínio do sujeito que executou e que namorava com o filho, uma confusão toda aí entrelaçada. Então, se aquilo ali tivesse acontecido, nós já teríamos chegado ao mandante. O problema, Fro, é que pessoas já foram eliminadas, né? Efetivamente, aqui mesmo no Ceará teve o Rony Lessa, né? Que não estou mais acompanhando o nome desses caras. São pessoas que me fazem mal pessoalmente saber, mas assim, um deles foi assassinado aqui, fugindo no Ceará. Outros também, o Rony Lessa não, um deles. Então, assim, esse que agora está querendo fazer a delação, ele pode ser uma peça-chave nessa história, porque ele sabe o que aconteceu. E na hora que souber, nós precisamos ter explicação. Aí não é só a questão da explicação para a família da Marielle, ou a explicação para a gente, nessa altura do campeonato, é uma explicação para a humanidade. A Marielle é uma pessoa que tem um status em Paris. Por quê? Que milicianos executaram uma mulher de uma forma tão violenta, de uma forma tão covarde, tão vil, e esse crime ficou aí como se fosse uma coisa normal, não é isso? Agora, veja só, que coisa curiosa, Fru. O que é que você ouve? E aí eu já vou ligar para a Lava Jato. Quais são as declarações do Moro sobre esse assunto? Quais são as declarações do Dallagnol sobre esse assunto? São declarações covardes, não são declarações de apoio a investigações, são declarações de questionar a delação, são declarações de minimizar o fato, quer dizer, são declarações de pessoas que cada vez mais demonstram aquilo mesmo, fascistas, autoritários, que não por acaso fizeram toda aquela usurpação que realizaram no Poder Judiciário Nacional para prejudicar pessoas, para destruir a soberania do país,
para entregar o país para o fascismo. Quer dizer, é uma história de farinha do mesmo saco que, ainda bem, que a ficha caiu. E no caso, por exemplo, da Justiça, já está um inelegível, o outro aí com sérias complicações para a continuidade do mandato, o presidente também inelegível, falando, eu acho que a gente nem devia dar mais cartaz para esse cidadão, está inelegível, o Lula tem que governar, e o senhor Moro, ele numa situação, numa encruzilhada, ele e o Dallagnol, porque nessa altura do campeonato teve Tacla Duran falando, teve aquele camarada, Tony Garcia. o Tony Garcia, teve o próprio Doleiro querendo dizer, e as falcatruas não são só da Lava Jato, elas vêm desde lá de trás, né, Fran? Nós estamos falando de uma turma de Curitiba. Você sabe que uma das primeiras condenações do Brasil foi na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi contra assassinato de trabalhador rural lá no Paraná. Quer dizer, essa fama, não digo nem fama, essa estratégia policialesca, militarizada, não só punitivista, mas de execução, isso começou lá atrás. Então, assim, o que está acontecendo? A justiça está funcionando, a polícia está investigando e a justiça está funcionando. Vai chegar o momento que todas essas pessoas vão ter que prestar suas contas. E as ligações do Bolsonaro com a situação da Marielle, elas são assim, ele vai ter que suar muito para provar que não teve ligação nenhuma, porque tudo conlui, né? Tudo vai convergindo. Agora, o problema do Bolsonaro é que não é só isso, né? O Bolsonaro tem que responder por essas coisas, a família do Bolsonaro tem que responder por rachadinha, a família do Bolsonaro tem que responder por corrupção, por uso da máquina estatal, por atentado ao Estado Democrático, pelos crimes da pandemia, as questões eleitorais. Quer dizer, é um catálogo muito grande de ilegalidade que eu não sei como é que vai ser feito. Ele e o núcleo todinho, né? Que é o núcleo próximo e o núcleo próximo familiar e o núcleo próximo ideológico. Né? E aí se insere até o filho mais novo, que por outras razões de lobby. E olha, Fro, é tanta coisa que eu não saberia nem lhe dizer quantos crimes são, quantos anos isso aí levaria de pena e a possibilidade de você recompor o dano nacional. Está aí. A gente está vendo aqui, toda semana a gente está aqui no Fórum Sindical da Petromar, com o Sindicato dos Petroleiros. O Guilherme sabe muito bem o que tentaram fazer com a Petrobras. Tentaram acabar com a Petrobras. Efetivamente, o Moro quis acabar com a Petrobras. Ele não acabou porque a Petrobras é forte, porque tem um sindicalismo e um quadro de pessoal forte que lutou contra aquilo ali. Mas, mesmo assim, agora, essa semana, a gente viu... foi o Guedes, né? Não, o Guedes não, um deles dizendo, olha, a gente ia privatizar a Petrobras, porra. Agora, para quê? Para, dentre uma das coisas, criar um fundo bilionário que o senhor Dallagnol agora vai ter que explicar como é que pode, porque nem o Ministério Público Federal do Brasil soube disso. Foi ele direto tratando com procuradores da Suíça, dos Estados Unidos, à margem do conhecimento da justiça brasileira. E chamada a atenção por um colega procurador, né? Na reportagem do Demore, o Vladimir Aras alerta a ele, né, que ele estava fazendo algo completamente ilegal e ele... E o curioso que você está falando, ao invés, né, o que Moro e Dallagnol está falando sobre as novas investigações, enfim, o andamento do caso Marielle, o Moro estava falando em lawfare do Lula contra o presidente do Banco Central.
Como? Olha, por isso que eu digo que eu não quero mais perder tempo com esses trastes. Eu quero que eles paguem pelos crimes dele. Eu quero Isso, que olha, eles. isso aí que você está me dizendo, que eu estou sabendo agora, naquela sabatina que o Moro fez sobre Cristiano Zanin, ele fez uma declaração que, evidentemente, que ninguém acredita, mas ele disse que tinha lido o livro do Zanin. Um livro, pelo menos, ele leu na vida. Que ele é conhecido por não ler, ele mesmo disse isso lá, que não sabia nem uma biografia, ele disse que leu o livro do Zanin. Pois ele não sabe nem o que é lawfare. Então, assim, ele praticou e não sabe. Quer dizer, é um cara que... Agora, o Moro hoje é um sujeito sem credibilidade, né? Assim, o Moro, na área jurídica, ele é um vexame. Né? Você já sabe que aquilo ali é um engodo. Ele tentou passar a perna no Poder Judiciário, ele tentou passar a perna no Executivo Federal, ele tentou passar a perna no sistema eleitoral, ele tenta passar a perna no próprio Legislativo, e assim vai levando a vida, né? Agora, vai chegar o momento em que ele vai justificar. Olha só como é que são as coisas, Flor. A filha do Moro tem uma relação próxima com o filho do desembargador que estava tentando obstruir o Apio. Quer dizer, é grave demais, Flor. É uma coisa que o Tony Garcia ele demonstrou assim, qual era a correlação, né? De vara com o tribunal, com o STJ, até lá em cima. Aí o que é que faz o Dallagnol na altura dessa do campeonato? Ele fala um monte de justificativa, que ele agora está desesperado, falando bobagem na rede social, e no final ele diz assim, eu não reconheço essas informações que foram adquiridas de forma ilícita pelo hacker. Meu amigo, é muita cara de pau, viu? Não, e ele não reconhece, veja só, não somos nós que estamos falando, foi o Vladimir Aras, outro procurador, que disse que ele estava fazendo ilegalidades. E já passou pela Operação Spoofing, já foi mostrada a veracidade. Os fatos casam, Fro, porque se você for analisar, é claro que quando a gravação, você tem que casar os fatos, porque às vezes até você fala no telefone, coisa que não, porra, sei lá, na área do direito você fala, mas não vai fazer, às vezes, mas os fatos casam, né? E são graves. Então, esses caras, eles tinham certeza que eles iam se eternizar no poder. Mas, por bem, nós conseguimos dar a volta por cima, e eu não sei como que o presidente Lula está fazendo essa mágica de dar força para as instituições tentarem resgatar a própria credibilidade, né? Que não é fácil. Então, o Dallagnol é isso, é um vexame, o Moro outro, o Bolsonaro, eu acho que a gente não devia nem dar cartaz para isso, está inelegível, daqui para frente vai ficar inelegível por outras razões, e eu acho que realmente assim, a gente tem muito problema, sabe, para superar, quer dizer, tem um presidente do Banco Central boicotando a economia nacional. Tem toda uma discussão, como você mesmo colocou no papo anterior, absolutamente ridícula, sobre o Márcio Postman no IBGE. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de um economista que tem uma credencial de seriedade. Ele poderia estar no planejamento, poderia estar em qualquer canto. O cara... Já está no Banco Central, aliás. Eu queria saber se colocasse o Postman no Banco Central. Eles iam... Você tem que dar graças a Deus o Postman se colocar à disposição de ir para um órgão que foi literalmente sucateado pelo governo do Bolsonaro. Então, assim, nós estamos perdendo tempo com coisas assim, que isso aí não era nem para ser discutido. O Postman, ele cabe sei lá, sabe, a CEPAL do desenvolvimento da América Latina, do Celso Furtado, nesse nível, cara. Não, pelo amor de Deus. Eu vou trazer dessa situação. Vou trazer o Gui. Gui, você tem alguma consideração para fazer com o Marcelo? Porque depois outra coisa, viu, Fro? Sério, né? Não é como a gente
por exemplo, eu sou um cara que falo muito, eu chuto o pau da barraca, o cara é sério, o cara não entra nessa picuinha, E é humilde, é né? legal, humilde, podia ser um puta de um acadêmico arrogante, não é dedicado. Então, isso é brincadeira, isso aí, sinceramente. Enfim, o Postman estava, inclusive, passando por uma questão pessoal dificílima esses dias, e esse enxovalhamento, assim, se eu fosse o Postman, eu até processava, sabe? Essa galera, porque eu ando sem paciência para gente desonesta, sabe? Isso é uma desonestidade intelectual muito grande. Processa esse povo, porque é Cansa, né? demais da conta. Gui, vem para a conversa. Então, antes de interagir com o meu querido Marcelo, eu gostaria de participar do debate e colocar algumas questões que eu acho que podem ajudar um pouco essa reflexão. Primeiro, quando a gente fala na Lava Jato, né, a gente estava falando mais cedo da questão da escravidão, né, é bom dizer que a Lava Jato, se você for fazer uma análise social dela, na questão da classe social, você tem ali fortemente representada a classe média brasileira, né? Então, quem ocupa essas posições de exercer o poder da elite, seja no Estado, seja no mercado, são representantes da classe média. Então, essas figuras citadas, eu não gosto de dar nomes, né? Mas ali se reverbera, né, a maneira de como pensa os afetos e os valores morais dessa classe média. Então, as figuras que estavam ali são representantes dessa classe. Então, quando a gente falou mais cedo, Maria, na questão da escravidão, e você traz a escravidão como um pilar da sociedade brasileira, você consegue amarrar a escravidão à Lava Jato. E isso, para mim, é algo... O Gessé Souza, um intelectual que eu gosto muito, tem um brilhante livro falando sobre a elite brasileira, a elite do atraso, da escravidão à Lava Jato. Entende? E como a escravidão ela é o pilar dessa sociedade brasileira, iníqua, mesquinha, perversa, né, que joga a gente no lixo, esses afetos eles estão aí, né? E um afeto que às vezes a gente esquece, né, da escravidão é o ódio ao escravo. Você não consegue escravizar ser humano nenhum se você odiá-lo e desprezá-lo. Como a escravidão ainda é muito forte na sociedade brasileira, né, e quem exerce o poder no país, no Brasil, não é a elite, porque a elite é tão pequena que ela não tem quadro para exercer o poder. Quem exerce o poder, em nome muitas das vezes da elite, é a classe média, né, que muitas das vezes reproduz essas ideias, esses valores, essas visão do mundo, por isso não gosta de estar no meio dos pobres, né? Se a gente for ver as marchas de julho, é uma classe média doente, né? Medíocre. Então, como esses afetos permeiam aqui, né? O ódio ao pobre, hoje se faz um reflexo do ódio ao escravo, né? A Lava Jato, ela é parte desse processo. Por quê? Não é só as figuras dos pobres, e é bom que a gente diga isso, é todo aquele que representa essa classe. Então, a Lava Jato, na sua estrutura, ela perseguiu o PT, porque o PT é como se foi, né, na história, o único partido, por qualquer crítica que se tenha, que nasceu de baixo para cima, como se fosse uma conjuração dos nossos pobres, né? Os trabalhadores sem terra, os oprimidos intelectuais de esquerda que são reflexivos a essas questões, entende? Era esse o presidente Lula como uma liderança, mas olha a classe que o presidente Lula representa. Olha a visão de mundo que uma figura como Postman tem. São essas classes que a Lava Jato quis tirar do jogo político. Isso a gente tem que vir aqui denunciar. Durante o período da Lava Jato, né, a gente do Sindipetro NF, a gente foi para as nossas bases fazer a denúncia da destruição que a Lava Jato fez, porque a Lava Jato ela faz parte desse projeto da elite, um projeto escravocrata, né? E aí, quando se fala em uma elite escravocrata, tem que trazer, por exemplo, a questão da privatização da Petrobras, Marcelo.
É porque, como a elite é uma elite escravocrata, ela não é uma elite empreendedora, ela não é uma elite que pensa o país a longo prazo, ela quer o dela agora, ela quer pegar a Petrobras, ela quer vender agora, quer vender a água agora, quer vender minério agora, botar um pedaço dela do bolo no bolso, né? Uma fatia desse bolo, ela quer pegar e que se dane o país, entende? Porque eu odeio o próprio povo, fruto das raízes escravocratas, entende? O judiciário também, ele tem que ser reflexivo essa questão. Então, depois desse introito aí, que eu acho sempre importante amarrar as questões, né? Eu gostaria de perguntar, Marcelo, como você enxerga o judiciário nesse processo? Porque muitas das vezes alguns absurdos, né, que a gente vê são legitimados pelo judiciário. Não existiria Bolsonaro se não fosse a Lava Jato. Bolsonaro é um produto dessa demonização, dessas ideias que foram infiltrando nas instituições, que foram infiltrando no judiciário. A gente vê o TRF4 dando aval a vários absurdos do ponto de vista jurídicos e institucionais. Então, Marcelo, a minha pergunta é: como você enxerga o judiciário atualmente nesse processo e se o judiciário passou por algum processo de amadurecimento e reflexão com relação a essas ideias horrorosas que muitas das vezes autoritárias que permeiam no judiciário, para a gente, olhando para frente, ter um judiciário mais justo para a maioria do povo brasileiro. Perfeito, Guilherme. E aí eu vou fazer o gancho com a pergunta da Flu, que eu acabei esquecendo sobre a agressão ao Alexandre de Moraes. Mas eu queria antes falar dessa história da escravidão, da Lava Jato, porque eu achei uma colocação muito importante, sabe, Guilherme, que você fez. E assim, só para dar o tom da coisa, eu não vou nem falar da Lava Jato, eu vou falar do próprio Moro. O Moro, quando foi ministro da Justiça, o pacote anticrime dele foi um pacote para garantir a licença do policial para matar, né? Para matar na periferia. Ele sabia muito bem o que é que ele estava fazendo. O Moro, nas portarias que regulamentavam o decreto da lei de imigração, foi sempre no sentido de dificultar a entrada do migrante, sobretudo do mais vulnerável. Então, assim, é seletista, eletivo e racista mesmo, né? E ficou muito claro, esse pessoal ficou muito claro, cara. Eles defenderam, né? Eles defendem o que aconteceu no 8 de janeiro. Ainda hoje você não vê uma postura direta dessas pessoas dizendo, olha, aquelas pessoas de fato cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito e precisam pagar, ficam naquele negócio. Não, muito cidadão de bem, não sabia o que estava acontecendo, sabia sim, foi formado, participou de toda uma evolução e agora vai ter que pagar. E eu só lamento que esses grandes mandantes, inclusive esses aí que articularam nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, não estejam juntos também, porque eu me lembro dos diálogos que foram mostrados de um deles, eu acho que do caso Fernando, né? Que o Tata Duran acusou de ter recebido $500 mil de propina, né? Aquele que se aposentou antes. E eu sempre digo assim, olha, meu amigo, eu tenho o direito de achar o que eu posso. Eu não posso afirmar, mas eu tenho o direito de achar. Ele se aposentou antes do tempo. Eu não duvido que aquele cidadão tivesse sendo preparado para assumir a fundação que não deu certo. Porque estava tudo, aquela fundação da Petrobras, estava tudo caminhando, aí depois melou tudo e tal. Pois esse cidadão tem áudio dele lá dizendo, defendendo mesmo o Bolsonaro é o fascismo e o fascismo é o racismo. A fundação de Palmares está aí para dizer, e o doutor Moro nunca disse absolutamente nada contra aquilo. Quando sai, Marcelo, quando sai na defesa do presidente do Banco Central, falando as asneiras que ele fala, ele sai na defesa de um júri escorchante enquanto o povo está passando fome.
Então, está muito claro o lugar que ele quer ocupar nessa luta de classe. O presidente do Banco Central, Fro, é um caso à parte, porque o Congresso Nacional o Senado está com uma certa dificuldade de tirar aquele cidadão, porque é logo na primeira nomeação do cargo e já tirar. Mas o certo mesmo é isso, porque ele está advogando contra o interesse brasileiro, né? O fato da pessoa ter mandato não significa que ele pode fazer qualquer coisa, não, cara. Tem um governo eleito. Quem foi eleito para presidir a política econômica do país foi o governo do Lula. Então não pode, porque o cidadão está ali naquele cargo, fazer o que ele quer, contra o interesse não só do governo, mas contra o interesse do empresariado, contra o interesse dos trabalhadores, contra o interesse de todo mundo. Agora, eu acho também que a peteca para ele vai começar a esquentar, porque a situação mesmo no Senado está ficando difícil, né? Agora, com relação ao judiciário, Guilherme, eu acho o seguinte, não foi só o Bolsonaro que foi eleito por causa do judiciário, não, né? De fato, todo esse cuidado, esse zelo, essa atenção que o judiciário, sobretudo o Tribunal Superior Eleitoral, teve com relação às fake news neste último processo eleitoral, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer que foi um trabalho difícil, porque a fake news, nessa escala criminosa que ela é tratada, que não é uma pessoa mandando fake news, é uma máquina que vem, inclusive, internacionalmente articulada, ela tem uma velocidade muito maior do que a velocidade de uma decisão judicial. Mas lá atrás, em 2018, já tinha havido, né? Aquelas máquinas financiadas por aqueles grandes empresários que agora viraram todos comunistas, né? Eles bancaram aquela explosão de fake news em véspera da eleição. A Dilma ia ser eleita senadora da República, Fro. Não é, Guilherme? E outra coisa, se o judiciário tivesse sido diligente um pouco antes, não tinha havido aquele impeachment. Porque aquele impeachment estava claramente fraudulento, meu amigo. Sim. Não tinha crime de responsabilidade, havia ali uma fritura operada pelo Cunha. Mas o Congresso não sei o que, tem autonomia? Tem, de certa maneira. Porque eles estavam forçando a Dilma a antecipar, a tomar uma medida antes da aprovação do parlamento, que só foi feita em dezembro, mas ainda assim foi feito. Não houve pedalada fiscal. O pedalada fiscal não era uma medida de crédito, era uma medida financeira. E, no final, aquela palhaçada, que vamos chamar, não vou nem chamar de palhaçada, que hoje é politicamente incorreto com o senso. Eu não sei dizer aquela patuscada, aquele show de horrores que foi a admissibilidade daquele processo na Câmara. Com o Bolsonaro, inclusive, justificando o voto dele num torturador. E depois, no Senado, a relatoria de um senador que, quando governador, tinha cometido as mesmas pedaladas fiscais que supostamente eram os crimes de responsabilidade da Dilma. Quer dizer, era um processo como aquele do Lula, que você já sabia qual era o resultado. Agora, uma presidenta que tinha sido eleita democraticamente, qual foi o erro do judiciário? Foi não ter levado a sério isso, permitiu uma fratura democrática. Está aí o resultado, meu amigo. O PSDB bancou aquilo, se ferrou. O PSDB não é mais partido político, não, Fro. Porque para pegar o Lula, como eles não tinham provas, eles saíram criando estratégias de argumentação, de imposição de todo jeito, e a mala de dinheiro não estava lá no GEDEL, né? O camarada que foi no áudio dizendo a gente tem que colocar um sujeito que a gente possa matar, foi o Aécio Neves. Então, assim, o PSDB explodiu, e nesse vácuo ainda apareceu o quê? O fascismo total. Então, o judiciário caiu a ficha, sabe, Guilherme? Pelo menos em nível de instância superior, porque correu um risco também. De repente, os caras correndo agora, né, Marcelo? No caso do Alexandre. Fro, eles foram marchar na frente do Senado com tochas, eles ameaçaram não só o Senado
não só o STF, mas todos os ministros, e esse ataque ao Alexandre de Moraes, é lógico que foi o ataque a uma instituição, não foi um ataque a uma pessoa. Não foi o ataque a uma pessoa que você não gosta. Se o Alexandre de Moraes não tivesse sido presidente do TSE, não tivesse sido o relator do inquérito de tudo isso, das fake news, ele não tinha sido atacado, muito menos a mulher, muito menos o filho dele. É por isso que tem que ser relacionado no mesmo processo. As pessoas dizem, mas é um crime, não é um... Eles dizem mal entendido não. Agora, nessa altura do campeonato, um sujeito ainda fazer uma coisa dessa, vamos convir que é burrice demais, né? Porque eles se filmam, eles se gravam, e aí não tem que ter paciência nem tolerância, não. Em algum momento, Fru e Guilherme, se não for pela compreensão própria, pelo sentido de generosidade, de voluntarismo, de inteligência, essas pessoas têm que aprender, nem que seja pagando pela lei, porque é lei, rapaz. Não é assim, não. Você não sai agredindo as pessoas, ameaçando, esbofeteando os outros. Não, chega, né? E aí eu acho que a gente teve uma solidariedade muito grande ao ministro Alexandre de Moraes. É necessário, como é necessário a gente, enquanto democrata, ser também solidário a todo mundo que está tentando, de alguma maneira, ainda com pensamentos divergentes, resgatar a democracia brasileira. Porque isso aí, esse fascismo, ele não faz parte do processo democrático. A democracia não foi feita para essas pessoas. Esse é que é o problema. Por que o Bolsonaro ele ficou praticamente isento de tantos pedidos de impeachment por crime de responsabilidade, de tantas incriminações comuns na justiça criminal? Porque o cara é um delinquente quanto mais. Ele não foi feito, a democracia não foi feita para esse camarada. Né? Ele não cumpre nada, não passa na cabeça do Bolsonaro que ele tem a responsabilidade de cumprir lei, de falar a verdade, ser sério. É um horror. Por isso que eu acho que o estrume é uma coisa que é boa. E isso aí é ruim. Agora tem uma coisa aí, viu, Fro? Eu não sei qual é o nosso tempo aí, que eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui, que eu vou lançar meu livro, viu? Então eu ia pedir para o Guilherme pegar a capa e eu quero chamar a Jéssica também, que está aí nos bastidores. Entra a Jéssica. Faz isso aí, porque essa discussão é uma discussão que a gente não pode esquecer, não. Esses crimes da pandemia precisam ser... Essa turma precisa pagar. Olha, eu sempre tenho dito assim, lembrar nunca, esquecer nunca, perdoar jamais. Não vai ficar assim, não pode ficar assim. Gente, o Marcelo vai falar um pouquinho do livro dele, mas a Jéssica também entrou aqui porque ela está numa campanha, e ambos, né? A Jéssica não veio da outra vez, mas veio a editora. São 2 livros imperdíveis. A gente trouxe a Jéssica hoje, a gente já falou sobre esse projeto, que é um projeto lindo de morrer, eu vou deixar a Jéssica contar, mas é assim, uma editora de mulheres. A editora, né, a criadora da editora é uma mulher negra. Há um projeto de publicar mulheres, tem uma linha editorial, inclusive infantil, que traz um monte tem uma publicação muito bonita voltada para a cultura africana, para a cultura negra. E a Jéssica veio falar da campanha que está no Finalmente. Sabe aquelas campanhas que é tudo ou nada? Então, assim, desde quando ela falou, comecei a agitar, já estamos com 78, estava 60, né? Agora já estamos com 78, vamos chegar a 100. Então, eu vou deixar o Marcelo falar do livro dele e, procurem aqui na playlist do Fórum Sindical, que vocês vão... Eu fiz uma entrevista com o Marcelo Show e com a Juliane Furno, porque ambos tinham acabado de lançar 2 livros importantes, agora chegou, né, e vai para o mercado, o Marcelo vai retomar, mas assistam esse programa, quem não viu, porque o Marcelo conta a pesquisa toda, que é muito legal. E aí, o projeto da Jéssica, da Camila, eu já abro para a Jéssica contar e a gente vai colocar aqui no chat para vocês irem lá ajudar, porque tem pouquíssimos dias,
15 dias para ajudar. Marcelo, então, fale um pouquinho do seu livro, meu querido. Pois o meu livro ele se chama A Pandemia à Luz da Negação do Direito, o Morticínio no Brasil. Era um livro que eu não queria ter escrito, porque, para mim, a pandemia deveria ter sido um tema médico, né? Entretanto, virou um tema jurídico, porque a gente teve que defender o direito à saúde. Na hora em que houve o governo federal anterior negando a pandemia e tentando boicotar o enfrentamento de estados e municípios, teve que ir para a justiça, o auxílio emergencial teve que ir para a justiça, o uso de máscara teve que ir para a justiça, o lockdown teve que ir para a justiça, depois precisou Manaus ser utilizado como unidade de rebanho para ir para criar uma CPI, e aí a gente viu que havia muito crime em torno daquela demora na compra de vacina, porque queria privilegiar a vacina superfaturada, máfia de plano de saúde, dinheiro para ivermectina e cloroquina. Então, assim, este livro, como eu acompanhei a pandemia, foi a minha forma de ir para a linha de frente. Eu participava diariamente das denúncias aqui na mídia, inclusive na TV Fórum. Tem um agradecimento aqui à TV Fórum. Mas aí, num dado momento, eu disse, rapaz, é o seguinte, a coisa está demorando mais, eu estou isolado em casa, eu vou me inscrever num pós-doutorado e vou fazer essa denúncia internacionalmente. E fiz, né? Na Universidade de Salamanca. O livro foi defendido no meio do ano passado, mas eu fiz uma atualização até o final do ano. Não tive condição de lançar até agora, porque eu participei do governo de transição e já entrei de cabeça numa outra temática de memória, verdade e justiça. Porém, Flor, nesse momento ele se faz necessário, porque está havendo no Brasil todo, né, discussão para a renovação de conselhos estaduais de medicina. Não sei se você está acompanhando isso, né, nos regionais. E, cara, é simplesmente uma discussão de ciência contra o negacionismo, né? Os negacionistas são candidatos e a gente tem que retomar essa discussão, porque olha só, questão de civilidade, é uma questão de cidadania. Não pode ficar dessa maneira. Foram mais de 700 mil vidas, segundo os estudiosos, 500 mil. Imagine 500 mil pessoas que podiam estar aqui, e se não fosse a postura irresponsável desses caras. Agora, todo mundo sofrendo, porque perdeu gente, todo mundo sofrendo. Imagina a quantidade de órfãos, de pai ou de mãe, e de pai e mãe. Todo mundo sofrendo com Covid longa, todo mundo agora com os números de vacinação lá embaixo. Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser tomada e vai ser lançado, passando esse sábado no outro em Fortaleza, a gente vai fazer uma confusão nessa cidade, porque eu acho que ele acaba sendo útil. E vou procurar você para fazer uma divulgação na fórum. Claro, eu ajudo. Marcelo, como que compra? Como é que as pessoas adquirem o livro? Pois o livro está à venda na editora Cotter, está à venda na Amazon. Eu tinha separado uns livros que eu tinha para lançamento e estava vendendo alguns, mas eu agora preciso deixar para o lançamento e depender de como seja, a gente reedita tal. O importante, na verdade, eu não estou preocupado em vender o livro, estou preocupado que as pessoas leiam. Porque é tanto absurdo no Brasil que as coisas vão ficando para depois. E isso não pode ficar para depois, né? Agora, queria também, ao passar aqui a parada para a Jéssica, parabenizar, viu? Eu acho ótimo que tenha editora feminina lançando um livro de mulheres, valorizando a capacidade intelectual, o talento da mulher, porque os homens fracassaram. Quer saber de uma coisa? Eu cheguei a essa conclusão já faz um tempo. Eu disse aqui, Flor, os homens fracassaram, esses cabos como eu mesmo, homem branco. O mundo era diverso, diferente, porque, rapaz, a minha esperança são as mulheres, de fato. Então, fica aí para você ouvir o projeto da Jéssica. Eu vou pedir para o Guilherme. Guilherme, compartilha, por favor, na página da Catarse, para que
vocês verem que belezinha, e a Jéssica vai contar um pouquinho. Ela é uma das organizadoras do Tirando dicionário. só o Lula, viu, desse negócio dos homens, o Lula não fracassou, não. O único que não. Tá, Lula é homem, mulher, Lula é gênero. Guilherme, tá no chat o link. Por favor, bote aí na tela só um pouquinho. Na verdade, você pôs no coisa, mas eu queria que você projetasse, só para as pessoas verem. Só um minutinho. Projeta e compartilha a tela, por favor. Jéssica, enquanto isso, conta aí o projeto para nós. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Finalmente, Maria Fro, a gente se encontrou. Realmente, eu gostaria de apresentar para vocês esse projeto desse livro que se chama Feminismos em Movimento, e que nada mais é que uma espécie de um dicionário sobre os diferentes tipos de feminismos. Nele, a gente contou com mais de 38 autoras, e no total são 41 mulheres de diversas nacionalidades, regionalidades, raça, orientação sexual. Contamos com autoras que são militantes, autoras que são intelectuais, reconhecidas na área e que têm certa experiência e certa expertise sobre cada tipo de movimento feminista. Então, assim, feminismos em movimento, porque mostra essa pluralidade, né? Quando a gente decidiu, Camila e eu, fazer esse livro, a gente procurou a editora Luas, que é uma editora de BH muito bacana, que tem esse projeto que a Maria Fro falou, de lançar e reconhecer o trabalho, as publicações das mulheres. Então, a gente achou que seria incrível. No entanto, é uma editora muito pequena, uma editora independente e que não teria o dinheiro para fazer esse lançamento do livro. E como a gente já tinha o convite aceito pelas autoras, já tinha o livro pronto, a gente já está com o livro, só falta imprimir, assim. Então, é por isso que a gente está fazendo esse financiamento coletivo. É uma forma também, né, de reiterar esse projeto que a gente defende, que é um projeto coletivo, feminista e independente, e de divulgação do conhecimento, para que as pessoas leiam, né? Existe muita dificuldade da gente entender sobre os diversos feminismos, né? Muita confusão, até para quem estuda. E é por isso que a Camila e eu, a gente chamou especialistas em cada um, porque a gente não teria condição de falar sobre todos. E também, não somente sobre feminismos, mas também tem um verbete, que é o primeiro capítulo, um spoiler, que é sobre antifeminismo. O prefácio ele foi escrito pela Sâmia Bonfim. Então, assim, gente, tá imperdível e a gente precisa do seu apoio. A gente convida todo mundo a conhecer o projeto, dá para contribuir a partir de R$10. E os livros, né, caso a gente consiga atingir essa meta de 100%, agora falta muito pouco. A gente já está com 76%, mas a gente precisa de 100% em 15 dias. Então, assim, uma corrida, e contamos com o apoio de todas vocês, de todo mundo, assim. Não é um livro só para mulheres, é um livro para todo mundo mesmo, para as pessoas que queiram saber de uma forma muito didática, muito simples, sobre o que fala cada feminismo, para a gente tentar debater, né, mostrar as diferenças que tem, porque não é uma luta única, mas é uma luta feita por muitas mulheres, né? São lutas históricas, são movimentos que estão aí há tanto tempo e que precisam ser reconhecidos. E a gente tem verbetes sobre diversos tipos de feminismos. Se vocês quiserem saber um pouco mais, no link do Catarse tem um pouco sobre eles. Tem sobre feminismo marxista, ecofeminismo, anarcofeminismo, feminismo institucional, que vocês estavam falando. Tem também feminismo jurídico. É muito interessante também pensar nas formas de atuação, né, das mulheres ou dos aliados à luta feminista, como que fazem dentro das instituições, né, quais são as possibilidades, quais são as dificuldades enfrentadas. Então, convido vocês a conhecerem. É um projeto assim que a gente tem muita esperança, a gente espera que em breve chegue nas livrarias, que a gente consiga distribuir depois em escolas, para que todo mundo possa saber um pouco mais, né? Para que a gente possa dar visibilidade para esse trabalho de diversas mulheres latino-americanas que têm feito muito esforço nessa luta, nessa produção intelectual e nessa militância também, né? Por isso que a gente convidou a Sâmia
e que ela, com muita felicidade, aceitou, assim, para a gente é uma honra, mas para a gente mostrar justamente esse caráter, não somente, né, na academia, ali, produzindo, mas também que o movimento feminista, ele se faz nas ruas, né, Muito se bem. faz nesses espaços. Pessoal, a comunidade Fórum é uma comunidade muito solidária. Tá lá, ó, link da vaquinha. Eu estava abrindo aqui, ó, elas têm 16 dias, né? 348 pessoas já apoiaram, elas arrecadaram 36.930. Aí a meta é 48.200. Vejam vocês, é tudo ou nada. Então, elas estão muito perto de chegar ao valor. Se elas não conseguirem em 16, elas vão ter que devolver todo esse dinheiro, entendeu? Então, façam isso, compartilhe o link. Quem contribuir, pode contribuir com R$10, mas quem contribuir, por exemplo, com 85, já tem garantido o livro, o envio do livro. E é muito legal. A gente fala tanto de justiça aqui, sem justiça de gênero, sem a gente parar de matar as nossas mulheres, sem a gente garantir igualdade salarial, sem a gente deixar que o ser humano, né, que nasceu mulher, com a sua identidade de mulher, viva sem medo de ser estuprada, possa sair na rua, possa dançar, possa usar a roupa que deseja. Tudo isso faz parte, gente, de falar sobre feminismo. Porque a gente luta, sabe para quê? Para ser humano e ter direito cidadão como qualquer outro. É essa a nossa luta. A gente não quer ser mais que ninguém. A gente só quer igualdade. Então, assim, é muito importante a gente parar de só ficar falando, né, achismos, e a gente ler a respeito. Uma das formas que a gente tem de se apropriar e de fazer uma luta melhor e mudar essa realidade é lendo. Lendo os livros como o Uchoa fez, que ele organizou isso do campo de vista do direito internacional, né, de enxergar todos esses crimes. É uma ferramenta imensa para sindicatos, para movimentos sociais, pegar e dizer, ó, vamos processar esse sujeito. Olha quantos crimes. Então, está sistematizado isso no estudo dele. E as meninas fizeram um dicionário. Não tem coisa mais interessante, essa ideia da enciclopédia, né, vem do iluminismo, que a gente organizar num livro verbetes de coisas que a gente ouve por aí e alguém que sentou para estudar e entender escreve o verbete. É bacana isso. Eu tenho um monte de dicionário. Olha lá, ó. Já temos apoio do muito obrigada, Marcelo. Catarse.feminismo. Catarse. Já abre direto. Você tem lá. As mulheres do Ceará. Eu vou receber ecobag, cartão, um monte de coisa. Vamos. As mulheres do Ceará com Dilma estão aqui na live, eu tenho certeza, vão ajudar também. Eu joguei lá no grupo. A gente vai ajudar, porque mulher é assim, gente. A mulherada, ela é unida também, né? A gente sabe que a saída é coletiva. Se a gente não tiver isso, a gente não muda, a gente não sai, né? Não transforma essa situação. Então, Jéssica, querida, boa sorte. A gente vai estar te ajudando nesses últimos 15 dias. Vai rolar. Muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que vai. Com apoios tão importantes como vocês, tenho certeza que sim. Muito obrigada pelo espaço. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente sabe que a gente só avança quando a gente está junto. Marcelo Amado, se despeça. Depois Gui, depois Jéssica. E a gente agradece imensamente. Eu sei que eu posso contar com você, Ângela. Aliás, eu sei que você está na chapa lá do conselho. Toma esse conselho desse bando de negacionistas, viu, Ângela? Então, vamos começar pelo Gui, depois Marcelo, depois a Jéssica. Então, Maria, Jéssica, Marcelo, é um prazer imenso sempre estar nas lives, né? Acho que, além de elevar o nível do debate, acho que aprendo bastante também, né? Vou pedir para depois, Maria, você me mandar o link para a gente ver se a gente consegue uma ajuda também institucional, tá bom? Enfim, é um tema que eu acho que eu acho que precisa até ser melhor estudado para a gente ter... eu gosto de citar aqui, eu tive uma palestra com a Márcia Tiburi, né? E foi espetacular. Minha esposa, ela se formou na UF, a
Márcia esteve aqui na UF, e penso eu que esse processo de disseminação também dessas ideias, desses valores, ele tem muito a trazer, fazer um movimento de agregar, né, do coletivo. Então, é um prazer imenso aí. E, Maria, sempre que você me chamar aí, dentro do possível da agenda, que é meio bem maluca, eu estou aqui disposto para fazer um debate maduro, sincero e transparente aí com o pessoal do Fórum Sindical. Muito bem, Gui. Muito obrigado. O Gui sempre me salva, porque o Teseu está numa agenda enlouquecida, e aí o Gui vem, né, para fazer... O Teseu está em Brasília, né? O Teseu está em Brasília, com o Serginho. Ele tinha voo bem no horário, Uhum. Marcelo? Fro, é engraçado, assim... Eu fico meio hoje intimidado em dar o meu pitaco nessa discussão, porque eu sou homem, né? Mas assim, embora o movimento feminista precise dos apoios masculinos, mas em 97 eu estava fazendo doutorado na Espanha e eu tive contato com a lei de igualdade efetiva entre mulheres e homens. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque pela Constituição Federal nós tínhamos igualdade de gênero, né? Poxa, e aí caiu a ficha de que aquilo realmente era igualdade formal. Então, assim, meu doutorado foi uma discussão sobre a discriminação contra a mulher no mercado de trabalho há alguns anos. Então, nós estamos, só agora, nós agora começamos, então nós estamos muito atrasados na discussão. Eu acho que no estado do Ceará eu fui a primeira pessoa a escrever sobre feminicídio, e a Maria da Penha é como se fosse minha tia, né? Se a Maria da Penha tivesse sido assassinada por aquele agressor, ele não tinha sido condenado com um atenuante, nem um qualificativo, porque a Lei Maria da Penha não servia para aquilo. Então, assim, nós estamos ainda anos-luz. Então, assim, escrever sobre as pautas feministas, sobre os feminismos, isto é fundamental. É importante que mulheres exerçam esse poder. E aí, Jéssica, eu fiquei muito feliz. Conte com o nosso apoio aqui para divulgar também. E, Fro, agradecer mais uma vez a participação, dizer que este meu livro se insere realmente num contexto em disputa em várias campanhas de conselhos médicos no Brasil, mas isso também é uma coincidência. Na verdade, é o meu trabalho de pós-doutorado que já havia sido defendido e nós vamos aproveitar, não é uma atividade de campanha, mas é uma atividade, sim, de articulação e de mobilização, e nem poderia ser, porque eu não sou médico, mas é uma atividade de articulação e de mobilização da sociedade civil. Guilherme, fiquei de lançar aí a convite do Teseu e estou muito afim de cumprir essa tarefa, porque o Teseu é um cara que eu gosto muito. Petroleiro é uma categoria que eu admiro demais, a Petrobras é um orgulho. E, Fro, a gente se aproveita e se encontra, que eu quero lhe dar um beijo pessoalmente. Tá certo? Oba! Tô com saudades. Mandar um beijo para essa Angela Uchoa. Mandar um beijo para essa Angela Uchoa que se manifestou aí no chat. Que eu conheço. Jéssica, minha querida, você vai ter a honra de encerrar. Ai, que honra minha. Nossa, Marcelo, você estava falando e eu fiquei curiosa para saber se você teve acesso a essa discussão sobre discriminação corporal no mercado de trabalho na Espanha. Sim. Eu tive, sim, eu estudei sobre isso. Inclusive, eu passei meu livro para o grupo que estava levando a discussão para o projeto de lei que foi elaborado pelo Lula, que está em discussão. Eu vou te marcar no Instagram, você entra em contato comigo e eu te mando. Sim, porque agora teve uma abertura de uma cátedra através do Ministério da Igualdade na Espanha, que é justamente filosofia moral e discriminação corporal, que eu faço parte. Poxa, e olha só o risco que a gente correu agora, hein? Porque se essa eleição na Espanha dá um pouquinho errado, o risco era todo o avanço da política de empoderamento feminino dos últimos anos e abaixo com o PP e com o Vox. Sim. Foi muito apertado, né? Foi complicado, assim, mas por sorte... Para frente. Vamos para frente. Vou te marcar e a gente bater em contato.
Ah, por favor. Eu contato, eu troco o celular de vocês, gente. Manda o WhatsApp, muito mais Tá fácil. bom, gente. Eu Só um beijão para a coloquei, nossa audiência, viu? coloquei o link ali do livro do Marcelo também, e vocês vejam o link que a gente repete o link da Catarse, Gui, no fórum. Jéssica, vamos lá, que já vai começar o Brocou e Assinar e Me Mata. Vamos lá, pessoal, eu convido vocês a conhecerem o projeto, quem não tiver condição, não puder contribuir, para curtir, compartilhar com as redes, com as amigas, com os amigos. Temos verbetes também sobre homens feministas. Esse é um livro para todo mundo, é um livro didático. Então, assim, não precisa ter conhecimento sobre feminismo, mas se você apoiar a causa, apoiar a luta das mulheres pela igualdade, por justiça, como a Maria Fro falou, então, assim, eu convido vocês a participar também desse projeto coletivo e dar visibilidade ao trabalho de 41 mulheres, esse projeto transnacional que está sendo feito. Então, eu agradeço demais ao espaço da TV Fórum, agradeço a Maria Fro, é um prazer estar aqui e espero que vocês conheçam e que em breve a gente esteja apresentando o livro aqui com você, Maria Fro. Oba, a gente vai ficar super feliz. Ó, só nesse intervalinho a gente já subiu para 37,060. Tá vendo? Porque aqui assim, você vai ver, essa é uma comunidade muito solidária e você vai ter mulherada aí no país todo que vai ajudar. Guilherme já vai ver lá no sindicato, vai fazer um aporte, daí distribui o livro lá, porque tem... Aliás, Guilherme, eu fiquei sabendo hoje, fiquei tão feliz que a Petrobras, depois de 70 anos, né, colocou uma gerente negra na direção da refinaria no sul do país, não é isso, Gui? Olha, Maria, eu vou procurar me informar. Vou procurar me informar. Mas a gente já não... Acho que toda e qualquer nomeação pessoal, eu acho que ela é extremamente importante, mas eu acho que essa notícia está, ela com certeza se confirmando, ela faz parte de um processo, acho que de mudança de postura, comportamento e visão dentro da Petrobras, né, que não há, a gente lamenta o comportamento de parte da caterva gerencial da empresa, né, tendo em vista as notícias horrorosas que a gente ouviu aí por parte dos gestores. O Marcelo está querendo falar. Eu quero, porque a propósito da Petrobras, eu vou dar só um pitaco. No meu doutorado, eu pesquisei as 100 maiores empresas, os 100 maiores CEOs do país. Do Brasil, só 5 eram do Brasil e um era Graça Forte. E todos nós nos lembramos do assédio moral e da misoginia que ela sofreu. É duro demais, né? Mas agora é tão bom, por exemplo, a gente ver Dilmão, né? Lindona, maravilhosa, divando no BRICS. Na presidência do BRICS. É maravilhoso. Olha, eu estou vivendo, todo dia eu olho e falo assim... Demais. Meu Deus do céu, que bom, né? A justiça vai sendo feita e sendo feita a olhos vistos, da gente conseguir enxergar, né, o que está acontecendo. Gente querida, Jéssica, vai dar certo. O Marcelo, todo mundo tem que ler seu livro e a gente vai conversar mais sobre isso. Guilherme, muito obrigado pela parceria sempre. E gente querida que nos acompanhou da Comunidade Fórum. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai estar com o Silvio Tendler. Vamos falar aquele cineasta maravilhoso, né? Que sempre olhou para o Brasil, que sempre olhou para a classe trabalhadora, que sempre olhou para os problemas mais centrais. Então, a gente vai debater com o Silvio Tendler, vai conhecer um pouquinho da sua obra, dos seus projetos, vai ser muito bacana. Beijo imenso! Corram agora para o Brocou, que já começou!